Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Entomologia Aplicada do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Eu sou o professor Robson e hoje nós vamos falar especificamente sobre um tema que a maioria de vocês estava ansioso esperando, que é o receituário agronômico. Então, o receituário agronômico é o instrumento para o engenheiro agrônomo trabalhar, digamos assim. Não há possibilidades hoje de um engenheiro agrônomo fazer a sua recomendação sem a utilização do receituário agronômico. Portanto, nós precisamos entender aqui um pouco a respeito desse tema. Claro que, para entendermos bem, precisamos conhecer a história. Vamos lá então. Qual é o histórico do receituário agronômico? Como isso tudo começou? Quem deu o pontapé inicial? E por que hoje, indiscutivelmente, não se pode fazer uma recomendação técnica sem a utilização do receituário agronômico? Para isso, nós vamos entender aqui por meio dessa linha do tempo. Bom, digamos assim que o início da adoção para o receituário agronômico, a adoção do receituário, se deu em 1974. Foi lá a abertura de olhos, digamos assim, dos profissionais da área e também das pessoas que trabalham no campo a respeito da recomendação de produtos que vinha sendo feito desde a década de 40, como nós estudamos na primeira aula de controle químico, a partir da evolução, né, do método químico de controle, então de uma maneira desenfreada, ou seja, não havia uma proibição, tampouco uma recomendação de como deveria ser feita essa venda, essa aquisição e essa utilização. E daí nós vimos também em outra aula sobre as questões ambientais relacionadas. Lá em 1974, para vocês terem uma ideia, essa preocupação ambiental começou a passar pela cabeça da maioria do pessoal. E principalmente nas regiões do Rio Grande do Sul, né, que tem uma colonização europeia e que já vem de um certo tempo, né? Alguns imigrantes da região já vinham de locais onde a produção agrícola era muito baseada no controle químico. Eles começaram a observar grandes problemas ambientais. Então, em 1974, essa preocupação ambiental foi levada à primeira convenção regional do Centro de Estudos de Toxicidade do Rio Grande do Sul. E lá eles então discutiram a possibilidade de adoção de alguma técnica que auxiliasse nessa recomendação. Essa foi uma discussão inicial no Brasil e lá para 75 e 76, a então Associação de Engenheiros Agrônomos do Rio Grande do Sul elaborou um pouco mais esse pensamento e levou ao simpósio sobre tecnologia dos pesticidas e envenenamento ambiental. Eles apresentaram em 76, numa outra edição de evento, um trabalho que foi desenvolvido na região do Rio Grande do Sul, relatando a necessidade de adoção do que eles chamaram na ocasião de receituário agronômico, que nós vamos tratar aqui como RA. Mas naquela época ainda não havia uma forma legal ou regulamentar para se fazer isso. Em 1977, então, um grupo relacionado aí à Associação dos Engenheiros Agrônomos e mais algumas autoridades resolveram escrever uma carta grupal que recebeu o número de 2.697, né? E foi encaminhada por meio do Conselho de Desenvolvimento Agropecuário do Rio Grande do Sul para onde nessa carta eles recomendavam a utilização do receituário agronômico e
a liberação de financiamento agrícola apenas mediante a utilização de receituário. Como assim? Para um agricultor ter acesso ao financiamento agrícola, ele só poderia ter esse acesso se os produtos que ele fosse comprar e utilizar na sua propriedade viessem com uma recomendação feita por meio de um receituário agronômico, e esse receituário agronômico passou a ser, então, integrado como parte, né, da documentação para a liberação do financiamento agrícola. Sem ele, então, não haveria a liberação. A partir desse momento, então, surgiu na primeira região brasileira, né, no Rio Grande do Sul, essa adoção do receituário agronômico, que veio a ser, então, balizado por uma lei chamada Lei dos Agrotóxicos, que foi promulgada em 1989 e chancelada pelo Decreto 98.816 de 1990. Então, iniciou-se um pensamento em 74 e só em 89 e 90 que foi, na verdade, virar obrigatoriedade por força de lei e decreto. E a partir desse momento, então, estados e municípios começaram a promover a construção das suas leis regionais, né, devido às características locais, e também os conselhos de classe, né, como o CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e, e os conselhos regionais de Engenharia e Agronomia passaram, então, a adotar o receituário agronômico. Um pouquinho mais para vocês entenderem, o marco inicial disso tudo se deu, podemos dizer assim, com base ou com pensamento na comercialização de produtos fitossanitários vinculado a uma receita agronômica. Então, isso é uma exigência legal ou prática recomendada em muitos países. Aqui no Brasil, é uma exigência legal, a partir de 1990. Para vocês terem uma ideia de como o Brasil se adiantou, digamos assim, e saiu na frente, e nós temos uma das melhores leis do mundo relacionada a isso, né? Apesar de questionada durante algum tempo, há pouco tempo agora, né? Mas nós temos a certeza, nós técnicos da área temos a certeza de estar submetidos a uma das melhores leis do mundo. Nos Estados Unidos, só em 1978 que foram começar a obrigatoriedade para outros lugares, porque na Califórnia, por exemplo, em 1978, existiam cerca de 2.800 agrônomos credenciados e autorizados para a venda de produtos fitossanitários. E nós vamos entender que a lei aqui, ela desmembra um pouco isso. Por quê? Porque nós temos a RT, né, que tem que ser retirada por todo engenheiro, inclusive pelo engenheiro agrônomo e pelo agrônomo, que no nosso entendimento é mais ou menos a mesma coisa, mas existem instituições que o curso chama Engenharia Agronômica e outras que o curso se chama Agronomia, né? Então por isso esse tratamento diferenciado. Mas no Brasil, por força de lei, né, todos os engenheiros têm que retirar uma anotação de responsabilidade técnica, chamada ART. E digamos, para nós, engenheiros agrônomos, a nossa ART é o receituário agronômico que você vai levar para o produtor. Vamos entender, então, com detalhes, essa normativa e o que ela nos traz. Então, a lei dos agrotóxicos, ela tem diversas implicações. É importante nós lembrarmos aqui, nesse momento, que as leis devem ser consultadas em caso de dúvidas, mas principalmente elas devem ser respeitadas, certo? Então, para nós continuarmos, vamos lá. Os principais conceitos do decreto que traz esse decreto, nós vamos elucidá-los aqui ao longo da aula. Primeiro, o artigo 2º, ele consta que, para os efeitos desse regulamento, entende-se por... Nós vamos ter no inciso 7 a comercialização, e aí a descrição de como ela deve ser feita e o que entra nessa comercialização.
No inciso 9, a utilização. No 12, o resíduo e as questões relacionadas a ele, né, como devem ser tratadas. No 15, o registro de empresa e de prestador de serviços, como é que deve ser feito. No 16, a classificação, que nós vamos ver com mais calma também. No 20, trata diretamente dos agrotóxicos e a sua conceituação. No 21, os componentes relacionados aos agrotóxicos. 22, os afins. E no 23, ela trata também do agente biológico de controle. Então, vocês estão vendo que a lei dos agrotóxicos ela é bastante ampla, porque ela vai regulamentar tudo que esteja relacionado à utilização desses produtos na lavoura. Vamos ver então, agrotóxicos, qual é o conceito? Pois bem, agrotóxicos são os produtos químicos destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e no beneficiamento dos produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou implantadas. Então, aqui cabe dizer que o engenheiro florestal também tem autonomia e deliberação legal para o receituário agronômico na área dele, né, na área de floresta, e de outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa dos seres vivos considerados nocivos. Aqui a gente tem insetos, micro-organismos e assim por diante, plantas daninhas, bem como as substâncias e produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento. Então, os agrotóxicos, toda essa gama aqui está dentro do que nós chamamos de agrotóxicos. E no agente biológico, então é tratado como agente biológico todo organismo vivo de ocorrência natural ou obtido através de manipulação genética, introduzido no ambiente para o controle de uma população ou de atividades biológicas de outro organismo vivo considerado nocivo. Então, aqui nós vamos ver também que existem, por conta das questões mais modernas relacionadas, por exemplo, aos transgênicos, comitês que estudam casos especiais. Então, a gente tem a CTN-Bio, por exemplo, que trata diretamente dessa parte relacionada à utilização de organismos vivos, como os controladores entomopatogênicos, né? Os micro-organismos entomopatogênicos, certo? E quanto à classificação, que trata o inciso 16, ele se refere à toxicidade humana, então nós vamos ver como é que é feita essa classificação. A classificação básica, e ela é retirada, ou ela é feita para cada inseticida, para cada agente biológico que é utilizado, ele tem que ser classificado dentro dessa classificação toxicológica. Então, nós temos aqui o extremamente tóxico, que vocês vão sempre encontrar no rótulo em vermelho, como nós estamos vendo aqui, entender essa classificação. Então, vocês sempre verão, né, o rótulo, essa classificação em vermelho, tá vendo? Amarelo, azul e verde, né? Então, vermelho é a classe toxicológica 1, considerado extremamente tóxico, amarelo é o 2, altamente tóxico, o 3 é o azul, medianamente tóxico, e o 4 é o verde, pouco tóxico. Perceberam que nós não temos nenhum inseticida, ou fungicida, ou bactericida, ou herbicida, nós não temos nenhum produto considerado não tóxico. Então, essa classificação nos mostra que, independente dessa cor, nós teremos em mãos a utilização de um produto tóxico. É sempre bom lembrar que essa toxicologia aqui demarcada é feita com base em padrões internacionais. Em qualquer lugar do mundo que nós formos, essa classificação é feita da mesma forma, né? Sendo que no Brasil nós temos um pouco mais de restrição na hora de fazer essa classificação,
mas ela se baseia em padrões internacionais, certo? Além disso, nós temos algumas bases para o receituário agronômico. Por exemplo, qual é a competência legal e profissional? Primeira coisa, de acordo com a resolução do CONFEA, número 3444, de 90, apenas o engenheiro agrônomo e o engenheiro florestal, dentro de suas respectivas atribuições profissionais, podem prescrever produtos fitossanitários. Mas existem algumas brigas correndo na justiça, né, sobre a possibilidade de outros profissionais poderem receitar, né, o produto, o agrotóxico, o produto químico. Mas ainda a maioria dos estados não permite, a não ser o engenheiro agrônomo e o engenheiro florestal. Isso é um ganho para a nossa profissão, é claro, porque nós estudamos a fundo essa tecnologia, enquanto outros profissionais não fazem. E uma base importante aqui para o receituário agronômico é a visão global do problema. Então, o profissional que trabalha nessa área, ele tem que ter um compromisso com a sua consciência, né, que a gente chama de consciência social, política e humana, e ele tem que se basear nos preceitos agroecotoxicológicos para a utilização. E só esses dois profissionais é que estudam a contento, digamos assim, né, essa utilização e as implicações do seu uso na lavoura e no ambiente de maneira geral. Vocês viram que, inclusive, os responsáveis também têm que tratar no ambiente urbano, né, porque o uso desses produtos para, por exemplo, insetos em casas, o uso domo-sanitário, como é chamado, também precisa da assinatura e do receituário dado por um engenheiro, agrônomo ou florestal, certo? Ainda considerando essas bases, o receituário ele pode ser considerado uma base legal para a implantação e utilização do manejo integrado de pragas. Por quê? Porque a prescrição do receituário não necessariamente tem que ser uma prescrição química. Então, o receituário ele é utilizado para prescrição de qualquer técnica no ambiente agrícola e no ambiente urbano, no uso de produtos, né, como sanitário. Mas não necessariamente tem que ser uma prescrição química. Então, a gente tem que frisar aqui que o mau uso, por exemplo, ou a má interpretação da base do receituário agronômico pode levar a uma condução pelo profissional apenas de uso químico, uso exclusivamente do controle químico. E isso seria um problema, né? Então, nós podemos levar em consideração que o receituário agronômico ele não serve exclusivamente para a adoção do controle químico, mas sim para a prescrição, né, de qualquer técnica pelo engenheiro agrônomo e florestal. E os procedimentos, então, para a elaboração do receituário agronômico, quais seriam? Primeira coisa que nós temos que pensar aqui, se a gente for analisar por meio do que o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia conduz, a forma com que ele conduz, nós precisamos fazer uma ART para exercer a nossa profissão. Essa ART, ela, no nosso caso, como eu falei para vocês, passa pelo receituário agronômico, mas existem algumas recomendações do Conselho. Uma delas é que, por exemplo, no caso do engenheiro civil, que o engenheiro que é o responsável técnico, ou seja, o RT da obra, não seja o construtor, ou seja, o dono da construtora, ele tem que ter engenheiros civis ou arquitetos e outros profissionais trabalhando em conjunto, e o responsável técnico pela obra deve ser um engenheiro civil. Mas esse engenheiro civil não deve ser a mesma pessoa que vende, né, o serviço de construção e os produtos para a construção para o dono do imóvel. Sendo assim, se a gente levar por esse lado, né, a mesma coisa deve acontecer com o engenheiro agrônomo. Então, quem é o responsável técnico
por aquela propriedade rural. É um engenheiro agrônomo que vai fazer, por exemplo, a anotação de responsabilidade técnica e vai indicar, por meio do receituário agronômico, as técnicas e produtos a serem utilizados, inclusive a tecnologia de aplicação mais apropriada. E o revendedor deve ser outro. Pode ser um engenheiro agrônomo? Pode, desde que não seja o mesmo. Então, essa é a solicitação que o conselho faz. Mas nós sabemos que nem sempre é isso que acontece, tá? Ok. Em relação à construção desse receituário, então, nós vamos ver que a melhor forma de se fazer seria a adoção do que eu vou comentar com vocês aqui agora. Num primeiro momento, nós, como engenheiros agrônomos, vamos chegar para ter uma conversa com a pessoa que nos procurou, com o proprietário rural, por exemplo, que nos procurou, e nessa conversa nós poderemos, né, desenvolver aí assuntos diversos nos primeiros 5, 7 minutos, até para a gente conhecer melhor um pouco qual é o nosso cliente, qual é o conhecimento técnico dele, né, qual é o aprofundamento que ele tem da área e tudo mais. E também para relaxar um pouco, para tornar um pouco mais tranquila essa conversa, até nós entrarmos numa parte que nós chamamos de anamnese passiva. A anamnese passiva, ela é a parte desse processo onde o cliente, você induz o cliente a expor todo o problema fitossanitário e você não deve interromper. Então, nesse momento, o que o engenheiro agrônomo faz é anotar os fatos importantes, os fatos que ele considerar importantes, mas a gente nunca deve interromper, né, a pessoa quando ela está falando nessa fase que nós chamamos de anamnese passiva. Depois, sim, nós passamos a uma fase chamada anamnese ativa. E na anamnese ativa, então, é a fase em que o profissional vai solicitar do cliente diversas informações. Informações relativas à cultura, como a área plantada, a época do plantio, o sistema de condução, a cultivar utilizada. Lembremos que a cultivar é muito importante, tendo em vista que hoje nós temos produtores que adotam a tecnologia transgênica e alguns outros que não. De maneira geral, grandes produtores vão adotar, né? Além disso, nós podemos recolher informações a respeito dos equipamentos de aplicação, qual o tipo de equipamento que ele costuma usar, né? Qual é a conservação desses equipamentos, o tipo de bico que ele possui, equipamento de proteção individual, se ele possui ou se ele não possui, por quê? Tudo isso é de responsabilidade nossa ofertar ou indicar. Depois, nós passamos, então, o que nós chamamos de construção da história pregressa do problema atual. O que é a história pregressa do problema atual, ou HPPA? É o momento em que, a partir da anamnese passiva e da anamnese ativa, nós vamos relacionando e analisando todo o conteúdo anotado para então nós construirmos a história do problema atual, a HPA. Na HPA, sim, nós vamos colocar as nossas percepções e vamos colocar também algumas outras anotações que não tenham sido anotadas durante o processo de anamnese, porque nesse processo pode ser que nós estejamos num escritório, por exemplo, ou numa revenda quando nós fomos procurados pelo produtor. Isso num processo natural, né? Nós sabemos que no Brasil o processo não é bem assim. Via de regra, o engenheiro agrônomo tem ido até a propriedade e conversado com o proprietário lá na propriedade e fazendo a anamnese passiva e ativa quando se faz lá na propriedade. O comum, né, é o produtor perceber que tem algo de errado e procurar o engenheiro agrônomo. Mas a força do mercado tem tornado isso um pouco diferente. Mas na construção que a gente considerar melhor, então nós analisaríamos
construiríamos essa história do problema atual com uma visita ao agricultor. Então, nós faremos constatações durante essa visita e depois a gente poderia fazer, então, um cruzamento dessas informações para ver o que realmente bate e aí construiríamos, com base em 6 aspectos, uma ficha técnica sobre a propriedade. Tudo isso é muito dinâmico, gente, e muito rápido. Então, não há necessidade de nós pensarmos em momentos muito demorados, né? Essa dinâmica ela é fluida, tem que ser rápida. Mas então nós temos que ter aí algumas coisas para a nossa ficha técnica e vocês vão entender o que vai na ficha técnica. Mas para a construção dela a gente tem que ter um diagnóstico sobre a cultura, né? Podendo estar relacionado com mais de um agente causal, observar se as perdas estão acima do nível de dano econômico, isso é muito importante, verificar os equipamentos que o proprietário realmente possui e que estão disponíveis na propriedade, porque na hora da tecnologia de aplicação não adianta eu indicar o melhor produto para ele, porém numa formulação em que ele não vai conseguir aplicar, né? Verificar se ele possui os EPIs, porque nós teremos que indicar que ele compre esses EPIs se ele não possuir, porque é normativa legal, né? Observar o local onde ele descarta a embalagem, para fazer a indicação de como ele deve descartar essa embalagem. E se ele tem, por exemplo, local reservado para o banho do aplicador, como é que está essa propriedade. Tá? Então, essas são indicações para nós construirmos a ficha técnica. E essa ficha técnica, então, ela será formada, essa aqui é um exemplo, né? Esse aqui é um exemplo para nós termos uma ideia de como pode ser construída essa ficha técnica. Então, observem aqui, ó. Nós vamos ter essa ficha, por exemplo, pode estar pronta num tablet ou no seu celular e você ir preenchendo ela lá no local, na hora, muito rápido. Então, a gente coloca o nome, o seu nome no caso, o nome do cliente, o número do CREA, do profissional, o CPF do cliente, o endereço, a cultura que nós observamos, a área plantada com a cultura, a data da visita e a fase de desenvolvimento dessa cultura. Por que isso tudo é importante? Porque com essa ficha técnica nós vamos construindo um histórico das áreas, dos produtores e das propriedades visitadas. Isso nós consideramos como chave, eu diria que é chave para uma boa consultoria. Então, imaginem que vocês serão consultores no futuro e isso é imprescindível. E aí nós vamos ver aqui, ó, aqueles dados falados inicialmente ali. HPPA, a história pregressa do problema atual, HPA, a história do problema atual, o diagnóstico que você construiu, e ainda nós podemos colocar aqui o tratamento e os resultados que nós esperamos obter. Isso é muito importante para depois a gente finalizar aí o processo e provavelmente esses resultados, a gente vê se os resultados vão bater ou não, aí daí uns 15 ou 20 dias, certo? Falado tudo isso, a pergunta que não quer calar: quanto custa esse serviço e quem paga por esse serviço? Então, num processo natural, o pagamento será feito pelo seu cliente. O seu cliente pode ser o proprietário ou pode ser, por exemplo, uma revenda que te contratou. E esse serviço, por exemplo, se for por uma revenda, geralmente a revenda vai contratar um engenheiro agrônomo e pelo trabalho dele vai pagar um salário e vai pagar, por exemplo, honorários relativos, honorários não, participação nas vendas, participação no lucro. Então, é um processo diferente desse que eu estou colocando aqui. Mas se você é um consultor, então você vai pensar no receituário agronômico, né, como uma visita ou diligência para a resolução de um problema. E para isso você tem algumas formas de pagar. Uma sugestão que eu faço aqui é fixar os honorários, por exemplo, com base no salário mínimo. Então, a gente poderia fixar em 40% do salário mínimo por meio-dia de trabalho ou 80% para um dia à disposição do cliente. E adicionando-se aí ao custo 50% do preço de 1 litro do combustível que você estiver utilizando. Eu fiz um cálculo rápido aqui,
utilizando ou pensando que eu fiquei um pouco mais do que meio-dia trabalhando numa propriedade localizada a 10 quilômetros do meu escritório. Então, eu utilizei 50% do valor do salário mínimo atual, 522,5, mais R$ 36 de ida e volta, por exemplo, nesses 10 quilômetros, então 20 quilômetros, o álcool a 3,60, então 1,80, que é o 50% do valor, me deu aí um honorário de R$ 558,50. Bem, gente, essa é a proposta, então, da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido e vocês podem acessar lá no material da disciplina também o documento que deu origem a essa aula, que é a apostila do professor citado lá no slide inicial, professor Jair. Então, vocês podem ficar à vontade para consultá-la e também para me consultar referente a dúvidas que vocês tiverem. E depois nós conversamos mais. Muito satisfeito por contar com vocês aqui comigo e até a próxima.